Fala aí, palmeirense. Fala aí, família Porco-Messi. Fala aí, palmeirenses em geral, né? Antes de qualquer coisa, se me permitem, peço aos interessados, olha aí, que se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube e deixem o seu like, tá? Para que a gente possa, como a gente sempre combina com vocês, colocá-los a par de tudo aquilo que a gente fala aqui no nosso canal, todas as vezes que nós estivermos postando alguma novidade a respeito do nosso Palmeiras, né? Mas, dito isso, então, vamos ao que interessa, né, gente? Vamos falar um pouquinho dessa rodada que acabou aí, agora a gente fica na expectativa do que possa ocorrer daqui para frente. Bem, Palmeiras e Ponte Preta e Corinthians e Mirassol são os confrontos das semifinais do Campeonato Paulista. Inclusive, os dois jogos serão no domingo, dia 2 de agosto, né? Então, estamos agora na expectativa. Veja, o encontro entre Palmeiras e Ponte Preta, pessoal, será na nossa arena, na Arena Alviverde, em função da melhor campanha que nós fizemos até então, né? E às 19 horas de Brasília, olha aí, ó, horário novo, hein? Então, domingo, 19 horas. E o duelo do Corinthians com o Mirassol vai ser realizado em Itaquera às 16 horas. Então nós temos tempo de passar um domingo gostoso, nos prepararmos, né? Podemos comer aquela macarronada, como diz o bom italiano, tomarmos aquele vinho, aquela cervejinha, darmos uma descansada e 7 horas levantamos-nos e nos colocamos em frente o nosso aparelho de TV para ver o nosso Verdão, né, pessoal? Nas quartas de final, iniciadas nessa quarta-feira, o Mirassol, como todos nós já vimos, levou a melhor ao surpreender o São Paulo Futebol Clube lá na casa deles, no Morumbi, né, pessoal? E fazer, no caso, como nós tivemos a oportunidade de ver, venceram o São Paulo ao São Paulo por 3-2. E naquele mesmo dia, nós recebemos o Santo André nos nossos domínios, no nosso Allianz, né? E os vencemos por 2-0. Nesta quinta-feira, os outros dois jogos definiram os adversários do Mirassol e do Palmeiras. No Morumbi, o Corinthians venceu o Bragantino por 2-0. O Bragantino que a gente esperava tanto dessa equipe, parece que deu uma despencada, né? Sentiu o peso da camisa. E lá na Vila Belmiro, na Baixada Santista, na famosa Vila, né? Onde tantos belíssimos times já estiveram ali desfilando com o Pelé e companhia, a Ponte Preta bateu o Santos por 3-1. Vejam só, pessoal. Aliás, ela estava perdendo esse jogo por 1-0, virou e venceu o Peixe por 3-1, né? Então vocês têm uma ideia por aí de como deva ser a rodada desse final de semana, tá? Bom, pessoal, como a gente está falando de Palmeiras aqui, eu acho que nada mais salutar do que a gente discutir um pouco as coisas da nossa equipe, né? Veja bem, isso aqui é opinião minha, de Márcio Moraes, tá? Coordenador, junto com João Lemes e Adriana do Porco Mestre, que tem a honra de estar conversando com vocês a respeito do nosso Palmeiras. E eu tenho notado, pessoal, nesses últimos dias, que o Palmeiras tem sofrido severíssimas críticas por parte da sua torcida. Com toda a razão, né, pessoal? O Palmeiras deu uma despencada, nem parece mais o nosso Palmeiras, ele está meio que desfigurado. Mas de qualquer forma, eu acho legal a gente colocar cada um a sua opinião, por favor. Se vocês acharem que eu errei em algum ponto, fiquem à vontade para poder deixar aí o seu comentário, tá? Sinceramente, se tem uma coisa que o Palmeiras precisa contratar, na minha opinião, é um meia armador, pessoal. Ligeiramente. Lógico que tem outras posições que nós estamos carentes, né? Primeiro vamos parar com esse papo de meia armador, tá complicado, né? E por outro lado, pessoal, quantos times do futebol mundial jogam sem um meia armador típico? Como é, por exemplo, que o Lucas Lima, o Scarpa, o Rafael Veiga, o Zé Rafael não conseguem fazer a função de um verdadeiro meia? Eu lhes pergunto. Está acontecendo alguma coisa no Palmeiras. Aliás, quem não quer um jogador desse nível? E lá no Palmeiras, nenhum deles está acertando o pé. Não é a mão, é o pé.
né? Alguma coisa estranha está acontecendo ali dentro. Eu não sei se são os deuses do futebol, se são os ventos que estão batendo lá para o lado do Allianz, né? Do nosso centro de treinamento, se é algo que está ocorrendo com o nosso treinador, com a nossa diretoria, mas de repente o time está travado, pessoal. Tá difícil ver o Palmeiras jogar, né? Então vocês veem que o Palmeiras apresenta um futebol totalmente sem sal, insosso, né? O que a gente tem visto? Oh, o Palmeiras está dominando o tempo todo as partidas, né? Nós colocamos a bola nos pés de cada um dos nossos jogadores, o time se movimenta bem, mas não tem finalização, pessoal. O time não consegue dar um chute a gol, o time não consegue fazer um gol. E aí nós vivemos esporadicamente da descida de um dos nossos zagueiros, para não dizer do Felipe Melo, para tentar um cabeceio e fazer o gol. Foi o que ocorreu contra o Santo André, né? O problema é que todos os jogadores, com raríssimas exceções, pessoal, acabam rendendo menos do que poderiam render. Agora, por quê? Difícil dizer, né? Então, gente, de A a Z, meu comentário, hein? Por favor, não achem que estou querendo ser o dono da verdade. Eu estou falando aquilo que eu estou achando do meu Palmeiras, do nosso Palmeiras atualmente. Então, começamos lá pela cozinha. O Wendel, acho que não tem nenhuma discussão a respeito dele, né? Nós nem precisamos comentar sobre o futebol dele. Aliás, um belíssimo goleiro, né? Dos que estão em atividade aqui no Brasil, ele é o melhor, diga-se de passagem. E no jogo contra o Santo André, ele, no primeiro tempo principalmente, fez duas belíssimas defesas que provavelmente poderiam nos levar a ter tomado gols e perdido aquela partida, né? Andando um pouco, Marcos Rocha. Olha, o Marcos Rocha, pessoal, continua cheio de altos e baixos, né? Ora ele vai bem, ora quase desaparece. Então, não é aquele jogador que um dia brilhou na nossa equipe. Hoje ele também nos parece que vem despencando, né? Fez um gol lá no final, uma bola que sobrou para ele, mas é uma posição que o Palmeiras também está carente, pessoal. Convenhamos, um lateral direito ali seria importante, né? E na reserva tem lá o Maicon. O Maicon é um cara totalmente, né? O Mike, aliás, Maicon não, o Mike, totalmente incipiente, né? É um jogador que, quando chegou do Cruzeiro, eu tinha cá minhas dúvidas a respeito dele. Eu nunca achei o futebol dele brilhante. Eu sempre achei ele um cara voluntarioso, né? Que estava afim de jogar, fez boas partidas no Palmeiras, sabia ir no fundo, fazia 1-2, principalmente quando o Dudu estava presente, né? Tinha um arranque belíssimo, era um jogador totalmente eficiente. Sumiu o futebol dele, também, né? Felipe Melo, nós estamos andando na zaga, né? Eu diria o seguinte, raça, disposição para vencer. Porém, nós já começamos a sentir que o seu rendimento físico começou a cair, pessoal. Convenhamos. Basta ver que no mano a mano, né, ele apresenta algumas falhas. Aliás, isso nunca ocorreu ao longo de sua carreira, né? Nós tivemos a oportunidade de ver, inclusive contra o próprio Santo André, algumas estocadas que o Santo André deu para cima de nós e que ele acabou ficando no mano a mano e tentou até cavar uma falta e perdeu a jogada. O Felipe Melo nunca fez isso. Ele sempre foi soberano. Aquelas bolas eram dele. Não era necessário nem que ele tirasse e saísse jogando. Ele dava um bicão ou saía jogando, mas ele vencia. A parada ali era ele, né? E ele começa a decair de produção. Parece que ele já começa a sentir que o físico não acompanha o raciocínio, né? Então, tanto é que vocês perceberam que no segundo tempo, quando o time não andava, o Luxemburgo tentou colocá-lo novamente meio que solto no meio de campo, não fazendo aquela situação ou aquela função de um volantão, né? Cão de guarda, porque daí ele precisaria de muito fôlego para cobrir direita, esquerda e centro. Então ele ficou meio que solto para poder tentar guarnecer o nosso ataque e eventualmente tentar um cabeceio, uma jogada de finalização lá na frente.
E foi o que aconteceu, inclusive, quando ele fez o nosso gol, né? Numa cobrança de escanteio, ele conseguiu cabecear muito bem, bateu no zagueiro, desviou do goleiro, e aí sim, né? Bom, o Gomes, pessoal, eu particularmente acho o nosso melhor zagueiro. Deu para perceber que ele joga muita bola, né? Ele tem uma raça, uma categoria, uma visão de jogo como poucos quartos zagueiros têm no futebol brasileiro. Então, nessa posição, creio que nós estejamos muito bem servidos, né? É um belíssimo jogador. O Luan é um bom zagueiro, mas nada mais do que isso, né? Tá lá quando ocorre alguma situação de necessidade de se colocar um zagueiro por conta de uma contusão, de uma expulsão, o Luan tem cumprido bem o papel. Ele é um zagueiro que tem um histórico legal. Ele tinha uma história boa no Vasco da Gama quando ele ali jogava. Chegando no Palmeiras, ele começou a encontrar uma série de problemas, aspas, né? Problemas na medida em que tinham sempre um jogador titular na frente dele. O Vinha, pessoal, nem precisamos discutir que trata-se de um belíssimo lateral. É um lateral moderno, né? Que tem uma função ótima, taticamente falando. Ele cobre bem a zaga, o lado esquerdo ou direito dos times adversários, e ele lá na nossa esquerda ele faz um ótimo papel de zagueiro, assim como ele também sabe sair jogando muito bem, triangulando com o pessoal de meio de campo, se apresentando no fundo. Então, do lado esquerdo nós estamos, pelo menos com o Vinha, muito bem servido. Por outro lado, o Vinha está machucado, tem jogado quem? O Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa já estava até que meio que encostado, desacreditado no Palmeiras, né? Mas hoje nós contamos com a presença dele, em função do Vinha estar contundido, e ele está lá fazendo seu papel, é um jogador voluntarioso, corre pra caramba, se apresenta. Aliás, ele fez uma boa partida contra o Santo André, né? Mas é aquela história, também é outro jogador meio incipiente que acabou não caindo na graça da nossa torcida, né? Quem sabe ele pode até apresentar algo mais. Vamos ver, né? Você vê que até o Grêmio está atrás dele. Então não se trata de uma porcaria de um jogador, é um bom jogador, né? O Bruno Henrique, santo Deus, pessoal. O Bruno Henrique dá para perceber que passou o tempo dele no Palmeiras. Já passou, né? Ele teve ótimos momentos até o ano passado, o ano retrasado, quando ele cobria bem a zaga, era um jogador eficiente, veloz, chutava média e longa distância, fez muitos gols, mas hoje ele está perdido em campo, pessoal. O Bruno Henrique, o futebol dele, eu diria que desapareceu, né? Aquela história, parece que esses jogadores vêm com carimbo nas costas, com data de vencimento. E esse é um dos que dá para perceber que venceu, né, pessoal? Patrick de Paula. Caramba, o Patrick de Paula é um belíssimo jogador, né, pessoal? O moleque é bom de bola, tem uma canhota muito boa, ele tranca legal, tem um físico privilegiado, então ele tem presença no meio de campo para poder conter qualquer estocada, ataque ou ataque dos nossos adversários. Não foi muito bem nas últimas duas partidas, digamos assim, mas quem foi bem, né? Então o futebol fica complicado, mas a gente percebe que ele é um jogador diferenciado, né? Achamos aí um ótimo volante. É uma ótima promessa da nossa zaga, né? Nós, inclusive, esperamos que o Lucha não queime o garoto, né? Porque senão fica complicado. Ramires. Gente, o Ramires também, a gente percebe que foi uma contratação política, né? Alguém saiu ganhando ali. Porque, primeiro, ele estava encostado há 2 anos. Chegou machucado. Deus do céu, o Palmeiras vai buscar o cara, pessoal. Que é isso? Sabe? Até se apresentou bem na quarta-feira, ele subiu de rendimento. É um jogador que tem uma certa versatilidade, mas parece que ao longo o peso da idade já começa a prejudicá-lo. E aí o Ramires, pessoal, não sei se ele tem algum problema crônico, joelho, pé, não sei, não sei. E de repente ele já não é mais aquele Ramires que nós conhecemos um dia, né? Esperamos que ele possa ser útil para o nosso Palmeiras. Enfim, agora é tempo de nós ficarmos aí dando uma de olheiro, né? Assim como o Gabriel Menino. O Gabriel Menino também é uma ótima promessa, uma outra promessa vinda da base, e a gente precisa aguardar, né, pessoal?
Porque a gente percebe, por exemplo, ele quase foi expulso contra o Santo André em função de uma entrada meio doida que ele deu lá no meio de campo num jogador adversário. Mas isso tudo é o que que é? Rodagem, né, pessoal? Quando ele pegar a malandragem do futebol, bola ele tem. Tem domínio, visão, joga de cabeça erguida. Então vamos aguardar um pouquinho, né? Continuamos acreditando que ali também nós temos um ótimo jogador. Como nós somos no meio de campo, Zé Rafael, pessoal. O Zé Rafael, vocês se lembram, começou bem nessa nova função, né? Quando eles começaram a atrasá-lo, fazendo papel de segundo, terceiro volante, ia bem. De vez em quando ele aparecia para dar uma estocada, finalizava com precisão. Mas de repente, gente, é outro que tomou Doril. O futebol dele sumiu, né? E aí a gente nem faz comentário nenhum. Vamos aguardar esses jogos aí. Espero que sejam esses jogos, né? Que nós possamos passar pela ponte e eventualmente estarmos na final. Quiçá o Mirassol, né? Que é a nossa ideia. Mas tudo bem, qualquer adversário é adversário. William. Gente, William, se a gente botar na ponta do lápis, nós temos ali talvez o melhor atacante do Palmeiras. É um jogador inteligente, um jogador bom finalizador, cai bem para os lados, puxa a zagueirada para cima dele, finaliza bem, também junto com os outros atletas. Não tem passado um bom momento, mas a gente espera que o futebol dele possa crescer outra vez, não é? Desculpe. Rony. Gente, o Rony, eu estou preocupado com o Rony, não sei se vocês estão também. Foi tanto alarde, tanta falação para trazer esse rapaz do Atlético Paranaense. Eu, particularmente, fiquei na expectativa de que não era um bom negócio, porque eu nunca tinha visto um futebol vistoso por parte dele. Era um jogador extremamente veloz, né, oportunista, mas ele é debilitado, né, no aspecto futebol ou no aspecto técnico. Ele pega uma bola, ele não tem visão de tocar, sair para um, dois, ou dar um corte na hora certa. Inclusive vocês perceberam que ele está vivendo uma fase complicada. Quando acontece isso com um jogador, isso é ruim, hein, pessoal? Quantas vezes o Rony ficou do lado direito do Palmeiras, que nós estávamos naquele empurra, empurra, empurra para cima do Santo André, e ele abria, ficava sozinho esperando, e os nossos jogadores pararam de lançar a bola para ele. Isso nos mostra que o pessoal não está acreditando nele, porque as bolas estão caindo nos pés dele, estão morrendo ali, né? Então, ele precisa de uma orientação do Luxemburgo, porque até o momento ele apresentou um péssimo futebol, né, pessoal? O Luiz Adriano é um bom centroavante, confio muito no trabalho desse rapaz, mas também dá para entender que ele está jogando errado, né, pessoal, no Palmeiras. Ele sempre foi um bom finalizador, tinha presença de área. Na época do próprio Dudu, ele tinha alguém para passar para ele para cruzar direitinho, agora não tem. E de repente nós estamos vendo o Luiz Adriano correndo lá para o meio do campo atrás dos jogadores adversários, dando carrinho, né, de uma forma maluca. E aí, olha o que está acontecendo, ele parou de fazer gols, né? E tudo isso eu acho que depende muito da visão e da orientação do nosso técnico. Um jogador que nos deixa extremamente preocupados, né, pessoal? Aliás, não é de hoje. Lucas Lima. Acho que passou da hora do Palmeiras tentar se desfazer desse jogador, pessoal. Em outras palavras, ele é péssimo. Ele é péssimo. Não é possível. Tantas oportunidades que ele já teve para jogar no nosso Palmeiras, para tentar compor aquele meio de campo. Chegou até fazendo 2, 3, 4, 5 partidas razoáveis, né? Porque ele tocava bem, tinha visão de jogo. Acabou, pessoal. O que a gente tem visto no Lucas Lima é nada. Vocês viram, inclusive, que ele, nessa última partida, o próprio Diogo Barbosa entrou pela esquerda, lançou para ele dentro da área, e ele livre para chutar, caiu na perna boa dele. Ele deu um traque com o lado de fora do pé, aliás, de chapa, a bola saiu devagarinho do outro lado. Pelo amor de Deus, pessoal, esse rapaz ganha 1 milhão por mês no Palmeiras. Não dá para continuar assim. Diretoria, acorda, porque é complicado. Ninguém aguenta isso aí, né? Scarpa. Olha, o Scarpa é um meia moderno, eu diria o seguinte.
Porém, o Luxemburgo, pessoal, não sabe encaixar ele também na equipe. Você percebe que o Luxemburgo anda meio perdido com o Scarpa, jogou ele do lado direito, ele ficou manco. A bola caiu quantas vezes para ele cruzar, que tinha alguém esperando, caía no pé direito dele, saía um traque, a bola saía torta. Então, é questão de posicionamento, pessoal. Eu quero acreditar que o futebol dele possa aparecer novamente. Não vamos queimar o filme também do rapaz. Rafael Veiga, chega. Chega, né? Já passou das medidas, seu futebol é curtinho, não apresentou nada de bom. Manda ele para outro time, pessoal, que ele seja feliz, que ele faça grandes partidas pelo time que ele for, porque ele nem vai reforçar os nossos adversários, que a bola dele é curtinha, né? Tem um jogador que eu gosto de comentar sempre, porque os setoristas do Palmeiras veem que ele faz ótimos treinos e que na equipe de base de onde ele veio, ele era um dos melhores jogadores. Um meia, o Alanzinho, né? É um jogador moderno, apesar de ser pequeno, ele se mexe bem, ele passa com precisão, ele não é jogador de dar passe errado, ele tem visão de gol. Tinha tudo para ser um ótimo jogador. O Luxemburgo nunca deu uma oportunidade para ele, né? E aí, pessoal, é aquela história. Não dá para entender essas coisas, né? Assim como o Wesley. O Wesley também é um ótimo atacante, pessoal. E parece o seguinte, eu acho que ele não tem um bom empresário, né? Porque jogador que não tem empresário forte e bom, o técnico não o coloca para jogar. Portanto, o Luxemburgo não demonstra por ele nenhum interesse, né? E finalizando esse nosso bate-papo, o Luxemburgo, pessoal, olha, me desculpe, eu vou ser honesto com vocês. Eu tenho uma leve impressão que está na hora dele parar. Confio nele, gosto, para mim é o melhor técnico em atividade do Brasil, né? Fiquei feliz quando nós estávamos naquela coisa de sai humano, quem que vai buscar. Gostei da chegada dele, que ele tem uma história no Palmeiras muito bacana, né? Mas ele não conseguiu dar padrão de jogo para esse time, pessoal. Veja bem, ele começou em janeiro a trabalhar com esse time, lá no torneio da Flórida. E o Palmeiras não tem padrão, é uma loucura. Cada dia ele coloca uma equipe para jogar, né? Ele já não vê mais. A gente não vê o Luxemburgo já na beira do campo, com aquela raça, aquele fogo que ele tinha, empurrando, urrando na orelha dos nossos jogadores. Então, parece que ele se cansou, já está bem de, como diz o outro, de cacau, de grana. E aí, pessoal, ele trocou todo mundo, né? Fez algumas confusões com essas trocas, tentando colocar jogador naquele que para cumprir uma função que não é a dele. Claro, ele tentou, eu sei disso, eu concordo que ele é um baita de um estrategista, mas não tem dado certo. Também não quero que troque, hein? Essa é a minha opinião. Eu acho um erro agora ficar pensando, não, tem que trazer outro, tem nada. Tem que deixar ele lá. Mas o Palmeiras precisa pegar legal, porque esse time aí tá complicado. Então, infelizmente, aquele Luxemburgo que Modi tinha equipe em suas mãos, parece que ficou lá para trás, né, pessoal? Mas, de repente, a gente fica aqui na expectativa, gente, que nessa partida de domingo contra a Ponte, nós possamos ter um Palmeiras melhor, mais efetivo, mais bem postado, e que a gente tenha a satisfação de ver o nosso time indo para a final. E eu particularmente queria que fosse com o time do Corinthians, para a gente queimar essa escrita de que nós não ganhamos mais dele, né? Muito mais gostoso, o sabor de um título em cima deles vai ser muito melhor, tá? Então é isso aí, por hora é isso, agradeço a todos vocês a presença, continuo pedindo para que você deixe lá o seu like, você esteja presente sempre nas nossas postagens, estamos aí com vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e avante! Adelante, Palmeiras!